Boa noite para todos vocês, que Deus abençoe a vida de todos vocês de maneira grande e poderosa nessa noite de segunda-feira. Nós vamos começar a nossa oração de segunda-feira e hoje a oração é pelo teu trabalho, a oração é pela tua vida financeira. Eu pedi para você preparar um pouquinho de óleo ou então um pouquinho de azeite. Você que está em casa aí, se você puder, prepara um pouquinho de óleo, prepara um pouquinho de azeite. Eu vou consagrar o óleo, vou consagrar o azeite e eu vou fazer a unção do crescimento financeiro, a unção da prosperidade. Amém? Nós vamos agora entrar em oração. Você vai fazer aí da sua casa, onde você está, o seu santuário, o seu lugar de oração, o seu lugar de comunhão com Deus. Você não vai assistir o culto. Porque você assistiu o culto, você vai sair do mesmo jeito que você entrou. Mas eu convido você para você participar com a sua fé. Porque eu tenho certeza que se você participar desse culto com a sua fé, você sai levando a tua bênção, você sai levando a sua vitória, você sai levando o seu milagre. Amém? Se você puder, aí na sua casa, aí onde você está, feche os teus olhos. Vamos entrar em oração, vamos entrar na presença do nosso Deus, porque é na presença de Deus que nós vencemos lutas, é na presença de Deus que nós vencemos batalhas. Amém? Glória a Deus. Poderoso Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós nos colocamos, meu Pai, nesse momento na presença do Senhor em oração. E fazemos, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo. Porque, meu Deus, esse nome tem todo o poder. Esse nome, meu Pai, está acima de todos os nomes. Nesse momento, meu Pai, eu levanto a minha voz aos céus. Eu levanto a minha voz ao trono da Tua graça, meu Deus. E eu apresento, meu Pai, a vida de cada pessoa, meu Deus, comigo, aqui nessa noite de segunda-feira. Eu apresento, meu Pai, a vida dessa mulher, a vida desse homem, a vida desse jovem, dessa criança. Eu apresento, meu Pai, essa pessoa, meu Deus, que vem para esse culto online de segunda-feira e não vem aqui, meu Pai, para passar um tempo, para buscar entretenimento, não, meu Pai, mas ela vem para buscar o teu socorro, para buscar o teu auxílio, a tua ajuda, meu Pai. Oh, meu Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus de causas impossíveis, já nesta oração inicial, meu Pai, eu peço ao Senhor, meu Deus, estende a tua mão forte, meu Pai. Estende a tua mão poderosa, meu Deus, e toca na vida financeira desta pessoa, meu Pai. Toca na vida profissional, toca no trabalho, toca nos negócios, Senhor. Porque, meu Deus, diante do toque do Senhor, diante do teu poder, meu Pai, os milagres acontecem. Diante do teu poder, meu Deus, o impossível se torna possível, meu Deus. Por isso eu peço, meu Pai, vem com o teu poder, meu Deus. Vem com o teu socorro, meu Pai, para esta pessoa, meu Deus, que por conta da sua situação financeira, meu Pai, ela tem vivido dias de angústia, dias de vergonha, de humilhação, meu Pai. É a escassez que chegou na casa dela, a miséria, meu Pai, as dívidas. E por conta, meu Pai, dessa situação, ela tem sido envergonhada, tem sido desprezada, tem sido humilhada, meu Deus. Mas eu clamo ao Senhor, meu Pai, porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu clamo ao Senhor, meu Deus, porque eu sei que o Senhor tem o poder, meu Pai, para abrir uma porta de trabalho, uma porta de emprego para essa pessoa que está desempregada. O Senhor tem o poder, meu Pai, para entrar com providência no trabalho dessa mulher, no trabalho desse homem, meu Pai.
e fazer prosperar. O Senhor tem poder, meu Deus, para tocar nessa empresa, nesse comércio, nessas vendas, nessa mercadoria, meu Pai. O Senhor tem poder para tocar e fazer mudar essa situação. É o que eu te peço, meu Deus, que nessa noite, que esses momentos, meu Pai, que nós vamos passar aqui orando, buscando, meu Pai, meditando na palavra, que o Senhor venha entrar com providências, que o Senhor venha trabalhar, meu Pai, no favor desta pessoa, para fazer, meu Deus, aquilo que ela não pôde fazer, para fazer aquilo que ninguém pôde fazer por ela. A tua palavra diz, meu Pai, que desde a antiguidade nunca se viu um Deus que trabalha em favor daqueles que esperam nele. Oh, meu Deus, trabalha na vida financeira desta pessoa e faz, meu Deus, faz mudar essa situação. Trabalha, meu Deus, nos projetos dessa pessoa e faz mudar a situação. Meu Deus, abre as portas, Pai. Abre as portas fechadas. Abre os caminhos fechados. Meu Pai, dá a vitória para o teu povo nessa noite, meu Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. E nas mãos do Senhor, meu Pai. Eu entrego esse culto de segunda-feira. Eu entrego esta sala de oração pela prosperidade. Eu entrego, meu Deus, a vida das pessoas que aqui já estão orando comigo agora. Peço também, meu Pai, por aquelas que ainda não puderam entrar, não puderam conectar, traga-as, Senhor. E todos nessa noite, meu Pai, sejam abençoados pelo Senhor, meu Pai. É o que eu te peço, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Atende a nossa oração. Atende, meu Deus, o clamor do teu povo nessa noite, meu Pai. Dá vitória para eles. Abençoa a vida deles, meu Pai. No nome de Jesus. Clamo a ti, de todo coração. Meu Deus, ouve a minha ouve a minha oração. São tantos os que querem o meu mal, e desejam ver o meu fim. Louve a Deus aí na tua casa, canta com a sua fé, com toda a minha fé. Pede a Ele, vem ouvir a minha oração. Alta a sua voz, canta, Rei dos Reis, Senhor meu Deus, eu clamo, vem me ajudar, meu Deus, estou aqui, preciso tanto de ti. Rei dos Reis, canta para Deus, faz dessa oração o teu clamor. Eu clamo, vem me ajudar, meu Deus, estou aqui, preciso tanto de ti. Louvado seja o teu nome, Jesus. Atende o clamor do teu povo. Atende, meu Deus, cada oração que é levada aos céus agora. Aleluia. Clamo a ti de todo o coração. Meu Deus, ouve a minha oração. Meu Deus, ouve a minha oração. São tantos os que querem meu mal, e desejam ver o meu fim.
mas eu clamo com toda a minha fé. Com toda a minha fé. Vem ouvir a minha oração. Vem ouvir. Oh, meu Deus, atende teu povo. A minha oração. Abre o teu coração, clama em forma de canção. Rei dos reis. Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus. Eu clamo. Vem me ajudar. Vem me ajudar. Meu Deus. Meu Deus. Estou aqui. Estou aqui. Preciso tanto de ti. Rei dos reis. Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus. Eu clamo. Vem me ajudar. Meu Deus. Meu Deus. Estou aqui. Estou aqui. Preciso tanto de ti. Preciso tanto de ti. Estou aqui. Preciso tanto de ti. Preciso tanto de ti. Se você puder ir na tua casa, levante as suas mãos para Deus. Você que precisa de um socorro. Você que precisa do agir de Deus no teu trabalho, na tua vida financeira. Levante as suas mãos, se você puder, e ore assim comigo: meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu entrego, meu Pai, a minha vida financeira nas tuas mãos, o meu trabalho, os meus projetos. Olha assim, meu Pai, nessa noite, Senhor, vem me abençoar. Abre as portas que eu preciso que sejam abertas. Abre os meus caminhos, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço, na certeza da minha bênção, na certeza da minha vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja, diga amém, diga graças a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, amém, amém, glória a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Mais uma vez, boa noite para todos vocês, boa noite para você que entrou depois da oração inicial, você que está comigo aqui na vídeo, você que está pelo YouTube, sejam todos bem-vindos ao nosso culto de segunda-feira, a nossa sala de oração. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você nessa noite, uma palavra de fé que vai abençoar você, um direcionamento de Deus para você prosperar. Eu tenho dois testemunhos. Eu tenho um testemunho lá de Pernambuco e tenho um testemunho do interior de São Paulo, de pessoas que estão participando do culto, da sala de oração, estão perseverando em crer na palavra de Deus, na promessa de Deus, e elas estão sendo abençoadas, elas estão prosperando para a glória de Deus. Amém? Mas antes, eu quero entregar para você uma palavra de fé, uma palavra de Deus. Salmo 128, se você tem uma Bíblia aí na tua casa, Salmo 128, versículo 1 e 2. Tá todo mundo me ouvindo bem aí, gente? Josiel, tudo bem, Josiel? Tá ouvindo bem, Josiel? Amém, glória a Deus. Dona Leontina, tá me ouvindo bem? O cabelo tá bonito, hein? Eita, meu Deus, tá pintando de branco, né? Ah, meu Deus do céu. Minha avó Elisinete aí no Maranhão, tá ouvindo bem? Amém. Francisca, tudo bem, Francisca? Tá me ouvindo bem aí? Amém. É importante, porque senão eu vou ficar falando aqui só para mim aqui, né? Salmo 128, gente, versículo 1 e 2. Eu quero entregar essa palavra para você. Vou mostrar os dois testemunhos rápidos e depois eu quero fazer uma oração forte. Deus vai abrir
portas de prosperidade, portas de trabalho, portas de crescimento para a tua vida financeira, no nome de Jesus. Se você não tem a Bíblia, eu vou compartilhar a minha com você aqui no vídeo. Salmo 128. Eu beber água aqui. Salmo 128. Tem uma poeira aqui na garganta agora, meu Deus do céu. Não sei de onde veio essa poeira. Salmo 128. Versículo 1 e 2. Antes de nós meditarmos na palavra, deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 5, depois você leia. Jesus disse assim: sem mim, nada podeis fazer. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Nós, seres humanos, nós somos limitados. Nós não podemos todas as coisas. Nós não conseguimos fazer todas as coisas. Nós temos um limite. Em determinadas situações, você consegue ir até um ponto. Daquele ponto em diante, você não consegue mais passar, porque ali é o seu limite. Deus, ele é Deus onipotente. Significa que ele tem todo o poder, que ele pode todas as coisas. Que para Deus não tem problema grande, não tem problema difícil, não tem problema impossível. Então, se eu quero o poder desse Deus onipotente trabalhando na minha vida, se eu quero o poder desse Deus de causas impossíveis, fazendo o que eu não posso fazer, chegando aonde eu não posso chegar, controlando aquilo que eu não posso controlar, fazendo aquilo que eu não posso fazer. Se eu quero o agir desse Deus na minha vida, eu preciso crer de todo o coração na sua palavra. Amém? E essa crença, essa fé, ela não pode ser apenas da boca para fora, como muitos. Essa confiança em Deus, essa confiança na palavra de Deus, ela tem que ser prática. Ou seja, a palavra que você está recebendo de Deus, a direção que você está recebendo de Deus, porque você crê que é a palavra de Deus, porque você crê que essa palavra é verdadeira. Então, sob essa palavra, ou seja, debaixo dessa palavra, você começa a tomar atitude de fé. Em se tratando da sua vida financeira, você começa a tomar atitude de fé para prosperar. Quando eu confio na palavra de Deus, de verdade, o Espírito Santo, que é o Espírito que acompanha essa palavra, ele vai vir e vai trabalhar na minha vida. Se você confiar, se você crer de todo o coração nessa palavra, o Espírito Santo, ele vai trabalhar na tua vida. Então, a porta que está fechada, ele vai abrir para você, porque você está crendo na palavra dele. Aquela situação que você não está conseguindo controlar, ele vai controlar para você. Aquilo que você não está conseguindo resolver, ele vai te dar vitória. Aquele objetivo que você quer, mas você sozinho não está conseguindo alcançar, com ele você vai alcançar. Mas tudo porque você está crendo na palavra dele. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Significa
que se eu estiver com ele, que se eu estiver crendo na palavra dele, não vai ter impossível. Se você crê na palavra desse Deus, ele vai fazer na tua vida financeira aquilo que você jamais imaginou que poderia conquistar. Olha o que diz a palavra. Bem-aventurado. Deixa eu ver se eu compartilhei aqui. Compartilhei. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado significa feliz e abençoado. Feliz e abençoado aquele que teme ao Senhor. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é reconhecê-lo como Deus onipotente. É reconhecê-lo como Deus de causas impossíveis. É reconhecê-lo como Senhor. Feliz e abençoado é aquele que reconhece a Deus e anda nos seus caminhos. Como é que eu ando nos caminhos de Deus? Como é que eu vou saber os caminhos de Deus? Pela tradição? Não. Por esse mundo? Não. É pela palavra. O salmista Davi, no Salmo 119, disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É ouvindo a palavra de Deus e dando ouvido a ela, ou seja, colocando ela em prática na tua vida, significa andar nos caminhos do Senhor. E aqui a palavra está dizendo: feliz e abençoado aquele que reconhece que Deus é Deus e dá ouvidos à sua palavra, e segue a sua palavra, e faz conforme a sua palavra. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Mas é o preço para você ter a sua vitória. O preço para você ter a sua vitória com Deus não é dinheiro, é a sua fé. O preço para você ter a tua bênção é a sua fé. É você dar ouvidos à palavra de quem? Palavra de Deus. Feliz e abençoado aquele que reconhece Deus como Deus e faz conforme a sua palavra. Aí vem a promessa: do trabalho de tuas mãos comerás. Ou seja, o seu trabalho, por causa da sua obediência à palavra de Deus, Deus vai colocar a mão no teu trabalho. Ah, bispo, mas eu estou desempregado. Se você confiar na palavra dele, ele vai abrir a porta de trabalho para você. Ele vai abençoar o teu comércio. Bispo, eu tenho a minha loja, eu tenho a minha oficina. Bispo, eu tenho meus produtos que eu vendo. Bispo, eu trabalho oferecendo os meus serviços como um profissional. Se você confiar na palavra, está dizendo aqui, do trabalho de tuas mãos comerás. Ou seja, o seu trabalho vai ser abençoado. Feliz serás e tudo te irá bem. Se o seu trabalho tiver a bênção de Deus, a prosperidade é só uma questão de tempo. Se o seu trabalho tiver a mão de Deus, a prosperidade é só uma questão de tempo. Mas o que vai fazer a mão de Deus estar no teu trabalho? O que vai fazer a mão de Deus estar na tua vida financeira? É você dar ouvidos à palavra de Deus. Isaac deu ouvidos à palavra de Deus. Isaac prosperou. A viúva de Sarepta, ela deu ouvidos à voz de Deus. E ela prosperou. Abraão deu ouvidos à voz de Deus. Olha o que eu estou falando. Eu não estou falando ouviu. Eu estou falando deu ouvidos.
Porque às vezes a pessoa ouve, mas não dá ouvidos. Ela ouve, mas ela não dá ouvidos. A bênção não está em ouvir. A bênção está em dar ouvidos. Todos aqueles que deram ouvidos à voz de Deus, Deus colocou as mãos e eles venceram. A palavra dessa noite está dizendo que se você der ouvidos à voz de Deus, se você obedecer à palavra de Deus, isso é fé. Fé não tem nada que ver com pensar positivo. Eu vou pensar positivo porque eu vou conseguir. Não, não, não. Fé é você obedecer à palavra de Deus. Quando você acredita numa pessoa, aquilo que aquela pessoa te fala, você leva a sério, porque você acredita nela. Pode ser que aquela pessoa até esteja mentindo, mas você acredita nela, você vai dar ouvidos a ela. Fé em Deus não é pensar positivo, é você fazer conforme a palavra. Jesus disse assim: por que me chamais Senhor, Senhor, se aquilo que eu mando você fazer, você não faz? Ou seja, que fé é essa? Quando eu sigo o caminho do Senhor, ou seja, quando eu dou ouvidos à palavra, quando eu obedeço à palavra. Então, eu não estou falando para Deus que eu creio. Quando eu obedeço a palavra, quando eu faço conforme a orientação de Deus, porque a palavra é Deus orientando, vai por esse caminho. Se Deus está orientando que é por esse caminho, não é para o teu mal, é para o teu bem. Se Deus está dizendo é por esse caminho, Ele é o Deus que já te viu amanhã. Ele é o Deus que sabe de todas as coisas. Quando você faz conforme a palavra, essa é a verdadeira fé. Você não está falando para Deus que tem muita fé. Você não está falando para Deus que crê. Eu creio. Não, não. Você está mostrando com a sua atitude a sua fé. O apóstolo Tiago disse assim: mostre-me a tua fé sem obras, sem atitude. E eu com as minhas obras, com as minhas atitudes, vou te mostrar a minha fé. Se você crer de todo o coração, o teu trabalho vai ser abençoado. O teu trabalho vai ser abençoado. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo irá bem. Se o teu trabalho tem a bênção de Deus, então a prosperidade vai ser só uma questão de tempo. Se o teu trabalho tem a bênção de Deus, o crescimento financeiro vai ser só uma questão de plantar e colher. Essa é a palavra de Deus nessa noite para a tua vida financeira. Você quer a mão de Deus na tua vida financeira? Bispo, eu quero. Você quer Deus trabalhando, Deus agindo e abençoando o teu trabalho? Abençoando a tua vida profissional? Então creia de todo o coração na palavra dele. Obedeça a palavra dele. Jesus disse assim: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Você entendeu a palavra, sim ou não? Deus quer você na miséria? Deus quer você dominado pelo espírito da escassez? Não. Ele quer abençoar o teu trabalho. Ele quer prosperar a tua vida. Mas essa prosperidade não vai vir porque você está precisando. Essa bênção financeira não vai vir porque você está sofrendo por conta da miséria. Ela vai vir se você andar nos caminhos, se você der ouvidos à palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero mostrar para você aqui dois testemunhos e depois nós vamos fazer a oração forte pela tua vida financeira. Eu quero mostrar para você o testemunho da dona Darcy, lá da cidade de Araçatuba, interior de São Paulo, e também o testemunho da Ezeneide, lá de Pernambuco. Testemunho de pessoas que receberam e estão sendo abençoadas na vida financeira. Vamos
Vamos ouvir esses 2 testemunhos e depois nós vamos fazer a oração. Se você ainda não preparou aí o óleo, o azeite, prepara aí o óleo, prepara o azeite, porque eu vou consagrar o óleo, o azeite, eu vou ungir pela fé o alto da tua cabeça, Deus vai colocar a mão na tua vida financeira. Eu vou ungir as tuas mãos, para que aonde você colocar as tuas mãos, aquilo que você for fazer nessa semana venha dar certo. E pela fé, eu vou ungir as portas aí da tua casa. E em ato profético, eu vou declarar em nome de Jesus que essa semana está começando, seja semana de prosperidade, seja semana de portas abertas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ixi, eu compartilhei aqui errado. Meu Deus do céu, deixa eu mudar aqui. Você que estava compartilhando o testemunho, estou compartilhando aqui o vídeo da oração. Pronto, agora sim, o testemunho. Vamos ouvir esses 2 testemunhos e depois nós vamos orar, depois nós vamos falar com Deus. A paz, bispo, bom dia. Paz. Ô bispo, eu tenho um testemunho, eu tinha esquecido de dar Pode esse esquecer testemunho, não, hein? que outro dia eu ouvi, né? É um testemunho de aposentadoria. Aí eu lembrei que eu não tinha dado esse testemunho. Pedindo oração, né? Comecei a pedir faz tempo que é para me aposentar e nunca aposentava. Aí eu comecei a pedir aqui escrever pedido de oração. Aí não demorou nada. A advogada entrou, no mesmo dia saiu. No mesmo dia. Aí eu falei, mas será? Nunca vi isso. Será? No mesmo dia. Quando eu fui receber, que marcou o dia, eu tinha 2 vezes mais o tanto que era para mim receber. Glória a Deus. Então eu falei, não posso deixar de contar esse testemunho para o senhor, tá bom? Para o pessoal ver que Deus é Deus. Só Ele pode, né? Ninguém mais Amém. do que Ele. E usando o Senhor nas orações. Deus Amém. abençoe o senhor e a família do senhor. Amém. Deus abençoe a senhora também, em nome de Jesus. Bom dia, Bispo Marco. Meu nome é Zeneide, moro na cidade de Angelim, Pernambuco. Eu venho aqui dar o meu testemunho. Eu faço parte do seu grupo de orações, já tem um bom tempo. Depois que eu entrei no seu grupo de orações, a minha vida mudou muito, graças a Deus. Amém. Eu venho aqui dar o meu testemunho do que Jesus fez na vida da minha filha. Ela tem 23 anos, fez um curso, está capacitada para trabalhar, mas se encontrava desempregada. E por esses dias, eu participando do culto online da segunda-feira, o Senhor ungiu o óleo, consagrou a água, e eu passei o óleo na chave da minha casa, e a água eu aguei na frente da minha casa. Então, ontem minha filha foi participar de uma entrevista, e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, ela já começou a trabalhar. Amém. Eu peço às pessoas que estão ouvindo meu testemunho que continue participando dos cultos online, continue participando, bispo, das suas orações. Tenha fé que Deus pode fazer um milagre acontecer. Como fez na minha vida, pode fazer na vida de outras pessoas. Amém. Assim que a minha filha receber o primeiro pagamento, eu vou fazer um Pix para ajudar na obra do Senhor. Amém. Deus abençoe, bispo, tenha um bom dia, e esse é o meu testemunho, o quanto Jesus é bom e maravilhoso na vida daquele que crê. Amém. Deus abençoe a dona Darcy em Araçatuba, Deus abençoe a Zeneide no Pernambuco. Tá aí, gente, o que Deus está fazendo e o que Deus faz quando você persevera em buscar a Ele. O problema é que as pessoas, elas não querem buscar a Deus, elas estão buscando uma mágica. E Deus não faz mágica, gente. Deus faz o milagre. Quando você começa a buscar a Deus, quando você começa a andar com Ele, quando você começa a perseverar com a sua fé na palavra dEle, Ele vai trabalhando na tua vida, Ele vai abrindo portas, Ele vai tirando pedras do teu caminho, e pouco a pouco, imagina você subindo um degrau de escadas. Você vai degrau a degrau, degrau a degrau, até que você chega lá em cima. Deus disse assim, você vai ser cabeça e não cauda. Eu vou colocar você em cima e não embaixo, mas é perseverança em confiar na palavra dele. Amém? Glória a Deus. Se você tem o seu testemunho,
não deixa de contar o seu testemunho. Amém, gente? Bispo, eu tenho um testemunho, eu recebi uma bênção no meu trabalho, uma bênção financeira. Bispo, eu tenho um testemunho de cura, de saúde, de libertação, de família. O seu testemunho glorifica quem? A Deus. Quando você conta o seu testemunho, você está glorificando a Deus. Quando você glorifica a Deus, Deus te dá muito mais, Deus te abençoa muito mais. Então não deixa de contar o seu testemunho. Está aparecendo aí na tela o WhatsApp do testemunho. Quando terminar o culto, hoje à noite, ou então amanhã durante o dia, você vai entrar nesse WhatsApp, você vai gravar um áudio, você vai falar o teu nome, a cidade da onde você está orando comigo, você vai contar a tua bênção, o teu milagre, o que Jesus fez na tua vida. Não precisa ser longo não, gente. 1 minuto e meio, 2 minutos, estourando 3 minutos, para que a gente possa mostrar para as outras pessoas. O seu testemunho glorifica a Deus e fortalece a fé de outras pessoas. Quando você glorifica a Deus, Deus ele te abençoa muito mais, Deus te dá muito mais no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pega aí o óleo, pega aí o azeite, você que tem o óleo, o azeite, segure na tua mão. Eu vou abençoar, eu vou consagrar no nome de Jesus e depois fazer a unção. Eu vou ungir pela fé o alto da tua cabeça, vou ungir as tuas mãos e nós vamos fazer a oração forte nessa noite. A oração forte para Deus abrir portas, para Deus abrir caminhos. Levanta para Deus o óleo, levanta para Deus o azeite. Poderoso Deus e Pai, o Senhor disse na tua palavra que tudo é possível ao que crer. E nós estamos aqui, meu Pai, pela fé, pela certeza na tua palavra. Por isso, meu Deus, eu apresento agora o óleo, eu apresento o azeite, meu Pai, que essa pessoa está levantando agora em casa, que ela está apresentando nessa oração. Meu Deus e meu Pai, consagra esse óleo, consagra esse azeite, meu Pai. Que não seja mais um simples óleo, um simples azeite, mas que seja, meu Pai, a partir de agora, pela minha fé, o teu poder, o teu espírito, Pai. E quando eu ungir, meu Deus, o alto da cabeça dessa pessoa, meu Deus, que o poder do Senhor, meu Pai, que a mão forte do Senhor venha tocar, meu Deus, na vida financeira, venha tocar nos caminhos, venha tocar nos projetos desta pessoa, Pai. E todo o mal, meu Deus, toda a força maligna, todo espírito, meu Pai, de escassez, de amarração, de miséria, de derrota, bata em retirada. E que as portas se abram, meu Pai. Que os caminhos se abram, meu Deus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome e para a glória do Senhor Jesus. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Amém? Ó, em nome de Jesus, pela fé, eu unjo agora o alto da tua cabeça, com a unção da prosperidade, com a unção do crescimento financeiro. Coloca aí agora o óleo no alto da tua cabeça. Recebe a unção aí agora pela fé, no nome do Senhor Jesus. Apresenta assim as suas mãos. Em nome de Jesus, pela fé, eu unjo agora as suas mãos, para que tudo venha dar certo nessa semana que está começando. Passa as mãos assim uma na outra, no nome de Jesus. Agora eu vou pedir para você levantar, vai aí, unge a porta da tua casa. Unge aí a porta. Porque eu vou fazer a oração para Deus abrir portas. Unge as portas aí da tua casa. As portas que dão para a rua, porta de saída. Porque Deus vai mostrar a saída. Deus vai abrir portas. Ele vai abrir os teus caminhos, se você crer. Vai lá e faz a unção no nome de Jesus. Vai lá e faz a unção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Unge as portas aí da tua casa. Ungiu? Se você tem aí carteira de trabalho para ungir, unge a carteira de trabalho, a carteira de dinheiro, o currículo. Bispo, eu tenho aqui
a minha mercadoria, os produtos que eu vendo, unge aí também. Bispo, eu tenho aqui papéis de dívidas que eu não estou conseguindo pagar, papéis de causa na justiça, faz aí unção, porque nós vamos orar forte agora em nome de Jesus. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos agora, eu vou fazer uma oração bem forte, em nome de Jesus. E se tem algum mal amarrando, se tem trava, se tem bloqueio, todo mal vai ser quebrado no nome de Jesus. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, meu Deus, eu estendo agora, Pai, a minha mão, e pela minha fé, Pai, eu estou estendendo a minha mão para a vida dessa serva do Senhor, para esse servo do Senhor, Pai, que está orando comigo, que está pedindo, meu Pai, a bênção para o trabalho, a bênção para a vida profissional, a bênção de prosperidade. Oh, meu Deus, que da minha mão, pela minha fé, sai agora do teu poder, meu Pai. Sai agora fogo do Espírito Santo, meu Deus, e comece a entrar na vida dessa pessoa agora, Pai, do alto da cabeça até os pés. Entra, meu Deus, com teu poder agora em forma de fogo, meu Pai, nos pensamentos dessa pessoa, no emocional dessa pessoa. E se existe, meu Deus, algum mal, se existe, meu Deus, alguma força maligna, algum espírito imundo, meu Deus, que vem amarrando a prosperidade desta pessoa, amarrando o crescimento financeiro desta pessoa, esta pessoa, meu Pai, que há muito tempo está desempregada e ela não é acomodada, ela é preguiçosa, ela tem saído, ela tem ido, meu Deus, entregar currículos, ela tem ido nas entrevistas, meu Pai, mas é só porta fechada, é só caminho fechado, é só não como resposta. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, que o poder do Senhor agora passe nos caminhos desta pessoa, que o poder do Senhor passe agora na vida profissional desta pessoa, e toda trava, toda tranca, toda amarração, todo espírito do desemprego vai saindo agora, todo espírito da amarração vai batendo em retirada agora, no nome do Senhor Jesus. Te peço, meu Pai, que o poder do Senhor toque agora no trabalho dessa pessoa, meu Deus. Ela tem o trabalho dela, meu Deus, mas o trabalho dela é amarrado, o trabalho dela não vai para frente, não prospera. Ela tenta fazer dá errado, tudo que ela coloca a mão dá errado, porque você é espírito da amarração, porque você tranca a porta, tranca caminho, porque você é espírito da escassez, você está aí no trabalho dela, você está aí no comércio dela, você está no produto dela, na mercadoria dela, na vida profissional dela, você que foi mandado, você que foi pago, você que entrou na vida financeira dessa pessoa através de um grande, através de inveja, através de uma maldição proferida, de uma praga lançada sobre a vida dela, que ela não ia ter nada, que ela ia perder tudo, e de lá para cá tudo amarrado, de lá para cá tudo travado, tudo trancado, mas eu vou contra você agora, espírito maligno, eu vou contra você agora, tranca a porta, tranca caminho, eu vou em nome do Senhor Jesus, e eu ordeno, saia do trabalho, saia dos caminhos da vida profissional, da vida financeira dessa pessoa, vai saindo todo mal agora, vai saindo agora da mente dela. Você que colocou na cabeça dela, na cabeça dele, ele nunca vai crescer, nunca vai prosperar, ela nunca vai dar a volta por cima, que ele nunca vai sair dessa situação de humilhação, de escassez, de derrota, todo pensamento de miséria, todo pensamento de acomodação, todo pensamento de fracasso cai por terra agora. Meu Deus, toca no emocional dessa pessoa, arranca, meu Deus, todo espírito de derrota, todo espírito de desânimo, todo espírito de comodismo, toda força maligna por dentro e por fora, no interior e no exterior. Eu te repreendo agora e ordeno, vai saindo do corpo, vai saindo da mente, vai saindo do emocional, dos caminhos, do local de trabalho, aí da loja dele, da loja dela, do comércio, da mercadoria, das mãos,
na vida dessa pessoa todo mal, todo espírito de derrota, retirada agora. Olha assim comigo, povo de Deus, meu Deus. Ora com fé, meu Deus, eu não aceito a miséria na minha vida. Eu não aceito derrota. Eu não aceito portas fechadas. Eu não aceito caminhos fechados. Pela minha fé, eu ordeno todo mal, todo olho grande, toda inveja, toda escassez, toda derrota, porta fechada, caminho fechado, espírito imundo, batem retirada agora do meu corpo, do meu emocional, da minha mente, do local de trabalho, dos meus projetos, dos meus caminhos, agora, o mal, em nome de Jesus, de Jesus Cristo, diga comigo, saia! Todo espírito de derrota, de escassez, de miséria, de olho grande, de inveja, de fracasso financeiro, saia! Saia agora! Sai todo mal! Em nome de Jesus. Diga, não volte mais. Diga, não volte nunca mais, em nome de Jesus. Faz a tua oração agora. Faz o teu pedido aí agora. Jesus disse que aquilo que você pedir na oração, crendo, você vai alcançar, você vai tomar posse. Então pede pelo teu trabalho agora. Faz a tua oração, povo de Deus. Faz a tua oração aí agora. Não tenha vergonha, não tenha medo. Não fica preocupada em falar coisa bonita. Não, mas fala com Deus. Conversa com Ele. Pede a Ele para Ele abrir a porta de trabalho para você que está desempregado, está desempregada. Para você que está com familiar desempregado, faz o teu pedido. Está trabalhando, pede para Ele, Senhor, coloca a mão, vai lá no meu trabalho, faz o meu trabalho prosperar, meu Deus. Tira toda a pedra de tropeço que estiver lá no meu local de trabalho, meu Deus. Pede pelo teu comércio, você que tem o seu comércio. Pede para Deus agora abençoar, para chegar cliente, para você fechar vendas, para você bater as suas metas. Faz a tua oração. Meu Deus, Pai. O Senhor disse, clama-me, eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes que tu não conheces. Oh, Pai, oh Deus, nós não estamos aqui, meu Pai, invocando a um Deus morto. Nós estamos invocando ao Deus vivo, ao Deus poderoso, ao Deus criador do universo, aquele que pode tudo, aquele que pode todas as coisas. Então abre os céus, meu Pai. Abre os céus, meu Deus. E abençoa, meu Pai, essa mulher de fé. Abre os céus, meu Deus. E abençoa esse homem de fé, meu Pai. Faz um milagre, meu Deus. Faz um milagre, meu Pai, nessa semana. Que essa semana não seja mais uma semana, mas que seja a semana, meu Pai, que as coisas começaram a dar certo para ela. Que seja a semana, meu Pai, que as coisas começaram a virar positivo para ele. Oh, meu Pai, eu estendo a minha mão, Senhor, para abençoar. O Senhor me levantou. Para abençoar, o Senhor me levantou, meu Pai. E em ato profético eu declaro em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus, portas abertas, caminhos abertos. Eu profetizo crescimento para a tua vida financeira. Eu profetizo prosperidade chegando a partir de hoje. Eu profetizo boas notícias para essa semana na tua vida. Se você crê, recebe. Se você crê, toma posse no nome do Senhor Jesus. Toma posse da tua bênção. Toma posse do teu milagre.
Em nome de Jesus, Pai, eu agradeço ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor, porque eu sei, meu Deus, que a nossa oração não bateu nesse teto, mas ela subiu até o Senhor. Que a nossa oração não ficou retida, meu Pai, nesse teto, mas que subiu até o trono da Tua graça. Oh, meu Deus, obrigado. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus, porque a porta abriu. Eu vejo pelos olhos da fé, meu Pai, essa pessoa, meu Deus, dando testemunho que a porta do emprego abriu, meu Pai. Eu vejo essa pessoa dando testemunho, meu Pai, que o trabalho dela começou a dar certo, que começou a chegar cliente na loja dela, meu Pai, no comércio dela, que as vendas aumentaram, meu Deus. Eu agradeço ao Senhor. Se você crê que Deus ouviu a tua oração, não peça mais. Agradeça a Deus. Agradecer também é fé. Agradeça a Deus. Se você crê na tua bênção, se você crê no teu milagre, agradece a Deus. Nós te louvamos, meu Pai. Nós te glorificamos. Nós bendizemos o teu santo nome, Pai. E nós te agradecemos. Nós te agradecemos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê na tua bênção, se você crê na tua vitória, no teu milagre, aí na tua casa, você vai louvar a Deus. Você vai glorificar a Ele agora. Você vai louvar a Ele. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós te louvamos. Nós te glorificamos. Nós bendizemos o teu nome. Se agitar e tudo escurecer, E parecer que eu não vou sobreviver, e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é um fim, eu vou manter meus olhos firmes eu vou no Senhor. manter os meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Contribua. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Meu amor Seu amor brilhará. brilhará. E sempre cuidará. E sempre cuidará de mim. Você crê em Deus, nada temerei. Nada temerei. Sei que não estou Sei que sozinho. não estou sozinho. Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar. Sua voz acalma o mar. Faz milagres. Faz milagre acontecer. Posso crer. Posso crer e descansar em Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Nada temerei. Sei que não estou Eu sei que sozinho. não estou sozinho. Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o Sua mar. voz acalma o Faz mar. milagre. Faz milagre acontecer. Posso crer. Posso crer e descansar em Deus está no Deus. controle de tudo. Fique em paz. Deus está no controle dessa situação. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Se o mar se agitar e tudo escurecer, Parecer que não vou e sobreviver. parecer que eu
não vou sobreviver. Meu coração, Se o meu coração é o fim. sentir que é o fim, Eu vou manter meus olhos firmes eu no vou Senhor. manter os meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Tudo contribui para o meu bem. Céu e terra vai passar. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. O amor Seu brilhará. amor A luz de Deus vai brilhar na tua vida a partir de hoje. brilhará. Sempre cuidará. E sempre cuidará de mim. Canta com fé, igreja. Nada temerei. Nada Eu sei temerei. que eu não estou Sei que sozinho. não estou sozinho. Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é o meu amigo. Tua voz acalma o mar. Sua voz Aleluia. acalma o mar. Faz milagre. Faz milagre Eu acontecer. posso crer. Posso crer Descansar em e descansar em Canta com fé, Deus. igreja. Nada Sei que temerei. não estou Sei que sozinho. não estou sozinho. Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é o meu amigo. Tua voz acalma o mar. Sua voz acalma o mar. Nada Faz acontecer. milagre acontecer. Eu posso crer. Posso crer e descansar em Sabe o teu nome, Senhor. e Bendito descansar em seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Louvamos. Nós bendizemos o teu santo nome. E nós te agradecemos, Pai. Eu te agradeço. Porque eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor tocou na vida dessa serva do Senhor. Que o Senhor tocou na vida desse servo do Senhor. E a porta abre a partir de hoje. Porta abre. O caminho abre. E ela vai contar o testemunho da vitória. Ele vai cantar o hino da vitória. Obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus. E se você crê, diga amém, diga graças a Deus, aplauda Jesus. Se você puder ir na tua casa, aplauda o Senhor Jesus Cristo. Ao nosso Deus seja dada toda a honra, toda a glória, toda a adoração, toda a exaltação. Ele é Senhor de senhores, é Rei de reis. Aleluia. Obrigado, Pai. Amém. Amém. Olha para mim aqui, gente. Olha para mim. Eu tenho certeza que Deus tocou aí na tua vida. Amém? A palavra vai dizer assim, que em Cristo a nossa fé não é vã. Ou seja, para muita gente, nós estamos aqui perdendo tempo, mas nós estamos ganhando, não estamos perdendo, não. Porque nós estamos invocando ao Deus vivo. Eu tenho certeza que Ele tocou aí na tua vida, tocou no teu caminho, que Ele tocou lá no teu trabalho, que Ele tocou lá no teu comércio, nas tuas vendas. O que você tem que fazer é crer no teu coração. É crer. É como disse o louvor. Eu vou descansar em Deus. Faz o que você tem que fazer nessa semana. Vai com toda a tua força. Não vai meia boca. Vai com toda a tua força. Foi o que Deus disse para Josué. Ser forte e corajoso. Porque eu vou estar com você onde você for. Não vou te deixar. Não vou te desamparar. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Eu declaro uma semana de boas notícias para você. Eu declaro uma semana de vitória. Se você crer, toma posse. Toma posse em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, gente. Já vou terminar já o culto. Domingo agora, vai ser o último domingo desse mês. E todo último domingo do mês, nós fazemos o batismo nas águas. Jesus disse assim: aquele que crer e for batizado será salvo. O batismo não é para você pertencer à igreja A, B ou C, não. O batismo é para você fazer parte da igreja de Cristo. É para você começar vida nova na presença de Deus. Quando a pessoa, ela entrega a vida para ela, a vida dela para Jesus de verdade, o primeiro passo que ela dá é o batismo nas águas. A pessoa entregou, não, eu tomei a decisão, já caiu a ficha que sem Jesus eu não vou a lugar nenhum. Então eu vou me apegar com Jesus a partir de hoje. Eu vou dar ouvidos à palavra dele. Eu vou buscar ele de todo o meu coração. Quando a pessoa ela toma a atitude de entregar a vida dela para Jesus, o primeiro passo é o batismo nas águas. No domingo, nós vamos fazer o batismo. Nós vamos ter o batismo nas águas. Bispo Marcos, eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu quero me batizar, bispo. Eu vou fazer uma oração para você que está aqui, entregou a sua vida para Jesus. Ou para você que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite. Bispo, eu quero entregar minha vida para Cristo nessa noite. E eu quero ser batizado, eu quero ser batizada. Eu vou fazer a oração e você vai se preparar para esse domingo. Bispo, eu quero ser batizado, eu quero ser batizado. Quando eu terminar o culto, preste atenção, gente. Olha o que eu vou falar para você. Quando eu terminar o culto, você vai lá no WhatsApp, lá no WhatsApp da igreja, você vai mandar o teu nome completo com a palavra batismo. O seu nome completo com a palavra o quê? Batismo. As pessoas já estão mandando os nomes. Eu estou juntando todos os nomes. No domingo, no culto das 20 horas, no culto online, você vai preparar aí na tua casa uma bacia vazia, e um copo com água ou uma jarra com água. Eu vou estar falando o teu nome e um por um eu vou fazer a cerimônia do batismo. Amém? Eu gostaria de poder fazer o batismo por imersão, mas você que está aqui, mora lá na Bahia, como é que eu vou batizar você por imersão? Mas nem por isso eu vou deixar de batizar você. Nem por isso eu vou deixar de ganhar almas. Amém, Mari? As almas têm que ser ganhas, o evangelho tem que ser pregado. Amém? A Bíblia fala do batismo, mas não fala que o batismo A, B ou C é certo. Tem o batismo por imersão, que é o mais comum, tem o batismo por aspersão e tem o batismo por efusão. É aquele que nós vamos fazer no domingo. Nós vamos derramar da água sobre a tua cabeça. Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo. Então eu quero fazer uma oração para você que está aqui. Bispo, eu entreguei a minha vida para Jesus e eu quero ser batizado, eu quero ser batizado. Bispo, eu vou entregar a minha vida para Jesus nessa oração, eu quero ser batizada também, eu quero ser batizado. Então você vai se preparar nessa semana e não vai faltar no culto de domingo, 20 horas. Mas não deixa de mandar o teu nome, amém? Tem pessoas, eu já abri aqui uma lista aqui no meu bloco de notas, já estou anotando os nomes aqui. Ó. Teu nome completo e a palavra batismo. Ah, bispo, mas eu não sei escrever. Manda o áudio, pronto. Ah. Se o problema era esse, você não tem problema. Amém? Não, tem gente que, para tudo, ela quer dar uma desculpa. Então não tem mais desculpa. Já te peguei pelo pé, olha só. Não sabe escrever, não tem problema. Você sabe teu nome, não sabe? Ah, então tá bom. Então você vai lá, manda o áudio. Bispo, meu nome é fulano de tal e eu quero ser batizada. Quero ser batizado, pronto. Você vai se preparar nessa semana e no domingo nós vamos fazer o batismo no nome de Jesus. Eu quero fazer a oração
por aqueles que querem se batizar no nome de Jesus. Feche os seus olhos aí, por favor. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos na semana de preparação para o batismo. A decisão do batismo, meu Pai, é a decisão de começar a vida nova com o Senhor. A decisão do batismo, meu Pai, é para aqueles que querem a sua salvação. Foi o Senhor quem disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Pai, eu oro por aqueles que já entregaram a vida para o Senhor e que vão se batizar nesse domingo. E oro, meu Deus, por essa pessoa que nessa noite de segunda-feira ela toma a decisão de entregar a vida para o Senhor. E ela quer ser batizada, ele quer ser batizado. Recebe a vida dessa mulher, desse homem. Recebe a vida desse que se entrega ao Senhor. Meu Pai, prepara a fé. Prepara, meu Deus, o coração deles. No domingo, meu Pai, quando nós fizermos o batismo, que definitivamente, meu Pai, a velha criatura seja sepultada, meu Pai. Que esse homem comece uma nova vida com o Senhor. Que essa mulher comece uma nova vida na Tua presença, Pai. É isso que eu te peço e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. E os que creem digam que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha aqui para mim, gente. Eu quero fazer a oração agora pelos dizimistas. Eu quero fazer a oração pelos dizimistas. Quero fazer a oração pelos ofertantes. E eu termino o culto e você vai descansar no nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Você que está aqui, principalmente você que está chegando aqui pela primeira vez, você não é obrigado a dar nada, você não tem que pagar nada. Eu ensino sobre ofertas e dízimos porque é bíblico. Eu ensino sobre ofertas e dízimos porque é palavra de Deus. A palavra vai dizer: trazei todos os dízimos e ofertas para a casa do tesouro. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre a tua vida bênção sem medida. E ele diz assim: por vossa causa, ou seja, porque você está crendo na minha palavra, porque você está na fidelidade na minha palavra, eu vou repreender o devorador, eu vou abrir a janela dos céus sobre a tua vida e derramar bênção sem medida. Essa promessa é para o dizimista, é para o ofertante. Eu tenho falado aqui e torno a repetir: Satanás, ele trabalha com todas as forças para desvirtuar o dízimo. Mas o dízimo é bíblico, o dízimo é palavra de Deus. Ah, bispo, mas que o fulano Beltrano fez isso, aquilo e aquilo outro com dízimo, é problema dele, ele vai prestar conta com Deus. Não é porque o fulano agiu errado que eu vou deixar de ser fiel a Deus. Não é porque o fulano agiu de maneira incorreta que a minha fidelidade vai ser cortada. Até porque a promessa de Deus é para aquele que é fiel. Então eu quero orar por você que está aqui e você é dizimista. E quero orar por você que nessa noite você deseja fazer um voto com Deus, não comigo, mas com Deus. Meu Deus, eu quero a mão do Senhor na minha vida financeira. E eu vou começar a dizimar a partir de hoje. Eu vou começar a ser fiel a Deus no dízimo a partir de hoje. Quanto que é o dízimo? A 10ª parte. Ou seja, de tudo aquilo que Deus fizer chegar na tua mão seu. Seja muito ou pouco. A primeira coisa, você vai separar o teu dízimo, a tua fidelidade. Você vai começar a ser fiel a Deus de todo o teu coração. Não porque eu estou falando, não, mas porque você crê na palavra. Você vai ver se Deus não vai te abençoar. Porque a palavra dele é verdadeira. A palavra dele não falha. Amém? Eu quero fazer a oração agora em nome do Senhor Jesus. E eu estou convidando nessa semana aquelas pessoas que
desejam ajudar esse ministério. Na próxima segunda-feira, nós temos um compromisso do ministério de quase R$3.000 que nós temos que pagar. Nós assumimos esse compromisso para a gente poder pregar a palavra, para a gente poder ganhar almas. E eu quero pedir a sua ajuda. Eu estou orando nessa semana, eu comecei esse propósito ontem, para Deus levantar de hoje até domingo, dia 24, 70 pessoas de fé, 70 pessoas de coração aberto, que vão ajudar essa obra com uma oferta de pelo menos R$23. Bispo, eu tenho fé para ajudar com a minha oferta de R$100 ou mais. Se você tem a fé, faça. Eu sei que tem pessoas aqui que Deus tem abençoado. Bispo, eu posso ajudar até com mais de 100. Bispo, eu posso ajudar com 50, pelo menos com R$23. Não vai te fazer falta. A viúva de Sarepta socorreu a obra através do profeta Elias. E diz a Bíblia que Deus não deixou faltar para ela. Você vai estar nos ajudando para que no dia 25, na próxima segunda-feira, a gente possa cumprir esse compromisso, a gente possa pagar esse compromisso. Bispo, eu quero ajudar com a minha oferta de fé. Eu quero ajudar com a minha oferta de todo o coração. Se Deus toca no teu coração e você crê, bispo, eu creio que não vai faltar. Eu creio que Deus vai me dar muito mais. Eu vou fazer a oração e aí na tua casa você vai fazer o teu voto com Deus. Meu Pai, nessa semana eu vou separar uma oferta para ajudar esse ministério. Nessa semana eu vou separar uma oferta do meu trabalho para ajudar essa obra. E você vai enviar ou amanhã, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta, ou no sábado, até no domingo à noite, para que na segunda a gente tenha esse valor, a gente possa cumprir esse compromisso, e continuar com o trabalho. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda ajuda que nós temos vem de vocês. Uma pessoa falou assim, o Bispo Marcos tem um empresário que ajuda ele. Puxa vida. É um que dá 20, é outro que dá 30, é outro que dá 100, é outro que vai dando dízimo. E assim nós vamos indo pouco a pouco. Mas as almas estão sendo ganhas. Quando você socorre a obra de Deus, Deus ele não deixa faltar para você. Ele não deixa faltar para você. Você crê nisso? Sim ou não? Então, aí na tua casa, apresenta as tuas mãos assim. Eu vou orar pelo teu trabalho nessa semana. Para Deus abençoar, para Deus abrir portas, para chegar dinheiro nas tuas mãos, para as suas vendas crescerem. Daí você vai separar o seu dízimo, daí você vai separar a sua oferta, que você vai estar ajudando essa obra, esse ministério. Amém? Feche os olhos. Bispo, eu estou orando por você. Você vai ter para você. Você pode não ter hoje nada, mas se você perseverar aqui, você vai ter para você vai ter para a tua família, você vai ter para a tua casa. E você vai ser coluna dessa obra, você vai ser coluna desse ministério. Essa é a minha fé, essa é a minha certeza. É isso que está no nosso coração. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu povo, meu Deus, agora, em casa, aqueles que creem, meu Pai, aqueles que creem, meu Deus, eles estão levantando as mãos aos céus. As mãos, meu Pai, que representam a força do trabalho. Quantas pessoas, Pai, que aonde coloca a mão dá tudo errado. Quantas pessoas, Senhor, que aonde coloca a mão tudo amarra, meu Deus. Mas o Senhor prometeu, meu Pai, que aonde nós colocássemos as nossas mãos iria ser abençoado. Iria prosperar, meu Pai. Que essa palavra, meu Pai, de mãos abençoadas, esteja sobre a vida, meu Pai, dessa pessoa que está orando junto comigo. Meu Pai, está começando a semana, meu Deus. Que essa semana, meu Pai, seja uma bênção, meu Deus, para essa pessoa. O Senhor é o Deus de provisão, o Senhor é o Jeová Jirê. Então, meu Pai, faz chegar a provisão. Aquilo que ela está esperando, meu Pai, mas faz chegar até mesmo aquilo que ela não esperava, de prosperidade, de dinheiro, de bênção financeira. Pai, abençoa a vida dessa pessoa com a bênção da prosperidade, meu Pai.
Que o trabalho dela, meu Deus, seja uma bênção nessa semana. Faz chegar sobre a vida dela, meu Pai, a bênção da multiplicação. Que tudo aquilo que o Senhor entregar para ela, meu Pai, venha multiplicar. Como aquele rapaz, meu Pai, que pegou aqueles 5 pães e 2 peixes e entregou na mão do Senhor. Que o Senhor abençoou, multiplicou, meu Pai. E teve fartura, teve abundância. Que o mesmo aconteça na vida do teu povo, meu Pai. Repreende, meu Deus, o espírito devorador, cortador, migrador, destruidor, espírito da escassez. Repreende todo o mal, Pai. Abre as janelas dos céus, meu Deus, e derrama bênção sem medidas. Abençoa, meu Pai, os dizimistas dessa obra, desse ministério. Não deixa faltar para eles, Pai. Não deixa faltar nada para eles. Abençoa, meu Deus, o povo dizimista, esse ofertante, esse que está fazendo um pacto com o Senhor, meu Pai. Que a partir de hoje ele vai ser fiel no dízimo. Ele vai, meu Pai, socorrer essa obra, esse ministério. Abençoe a vida deles. Meu Pai, eu oro pelos 70 que o Senhor já levantou. Eu não sei quem são, mas assim como o Senhor chamou 70, e a tua palavra diz que eles foram no chamado, e eles voltaram com alegria, meu Pai. Oh, meu Deus, levanta esses 70, e até domingo, dia 24, meu Pai, vão estar ajudando essa obra, vão estar socorrendo essa obra, meu Pai, para que a gente possa cumprir esse compromisso desse mês de agosto, meu Pai, e continuar trabalhando, e continuar, meu Pai, ganhando almas, e continuar levando a tua palavra. Faça isso, meu Deus, é o que eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus. E desde já, meu Pai, eu te agradeço, na certeza da vitória, na certeza da bênção, na certeza do milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga que assim seja. Amém e graças a Deus. Eu vou colocar aqui na tela para você a chave Pix da igreja. Nessa chave Pix, você vai estar fazendo a sua oferta, você vai estar devolvendo o seu dízimo. Bispo, eu quero fazer a minha oferta nessa noite. Deus tocou no meu coração, bispo, e eu quero enviar uma oferta nessa noite. A minha oferta de fé, a minha semente de coração. Se Deus tocou no teu coração e você deseja nessa noite, nesse culto de segunda-feira, fazer a sua oferta de qualquer valor, você vai estar enviando nessa chave Pix. Bispo, eu estou aqui com o meu dízimo e eu quero estar devolvendo o meu dízimo nessa noite. Você vai enviar nessa chave Pix 11 972 25 3106. Quando você colocar a chave Pix, confere, vê se vai aparecer esse nome, gente. Igreja Cristã Tempo de Vitória. Apareceu esse nome, você vai confirmar e vai estar enviando o Pix. Bispo, eu não tenho Pix, eu não gosto de fazer Pix, eu quero fazer um depósito. Então você vai estar fazendo depósito nessa conta do Bradesco. Quando você fizer o Pix, quando você fizer o depósito, você vai entrar nesse WhatsApp, você vai enviar o comprovante. Por que eu peço para você enviar o comprovante? Eu tenho aqui comigo esse livro aqui, que é o livro do dizimista e do ofertante. Todos os dias, nós dobramos os joelhos e oramos pelas pessoas que o nome está aqui. Dizimista e ofertante. Para que Deus prospere, para que Deus abra portas, para que não falte nada. Então, enviou a tua oferta, enviou o teu dízimo, manda o comprovante. Nós vamos colar o teu comprovante aqui e todos os dias nós vamos estar orando pelo teu trabalho, pela tua vida financeira em nome de Jesus. Amém? Anota aí a chave Pix, é um celular, 11 972 25 3106. Ou então você que deseja fazer o depósito, você vai estar fazendo nessa conta do Bradesco. Até domingo, gente, nos ajude para que a gente possa cumprir esse compromisso desse mês de agosto e a gente continuar ganhando almas, levando a palavra no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vou orar pela família, termino o culto. Eu ia falar, você vai para casa. Não, já está em casa, né? É o hábito da igreja, né, gente? Você já está em casa. Então,
Eu vou fazer a oração pela família, termina o culto, você vai descansar no nome de Jesus. Quarta-feira, Celina, 8 da noite, hein? 8 da noite. Vai estar no culto de 8 da noite? Deus abençoe a tua vida. Quarta-feira, gente, 8 da noite, a campanha de cura dos enfermos. Você que tem problema de saúde, você que tem familiares enfermos, quarta-feira, 8 da noite, a oração de cura dos enfermos, oração dos milagres e causas impossíveis. Vem participar do culto. Fala do culto para outras pessoas, gente. Esse culto tem sido bênção para a tua vida, bispo, tem sido bênção na minha vida, então nos ajude a ganhar almas. Compartilhe o link do culto, convida outras pessoas. Convida outras pessoas. Você imagina a igreja aí na tua casa, você louvando, você orando, você ouvindo a palavra. É bênção para a tua vida, mas não guarda essa bênção só para você, não. Seja bênção também para outras pessoas. Transborda no nome de Jesus. Amém? Você que está pelo YouTube, gente, deixa aí o joinha, deixa o gostei, deixa o like. Se você não está inscrito no canal, toca aí no botão com a palavra inscrever-se. Se inscreva no nosso canal no nome de Jesus. Amém? Você que tem foto da família, segura aí na tua mão foto da família, peça de roupa. Bispo, eu tenho aqui garrafa com água. O que representa a tua casa, o que representa a tua família. Eu vou orar pela tua casa, vou orar pela tua família. Termina o culto e você vai descansar no nome de Jesus. Amanhã, gente, terça-feira, 6 horas da manhã, eu vou estar fazendo a oração. Se você puder, vem orar comigo 6 horas da manhã. Quem começa o dia orando, quem começa o dia na presença de Deus, termina agradecendo por vitórias, por bênçãos. 6 da manhã em ponto eu vou estar fazendo a oração. Você que está no grupo de oração no WhatsApp, mais ou menos aí 15 para as 6, 10 para as 6, eu já coloco o link da oração. Toca no link, vem orar comigo 6 horas da manhã. Ah, bispo, eu não posso orar 6 horas da manhã. Ok, se você não pode orar 6 da manhã, não tem problema. Ora no horário que você puder. Mas não deixa de orar comigo todos os dias no nome de Jesus. Amém? Vamos orar pela família. Eu termino o culto e você vai na bênção descansar no nome de Jesus. Você que tem foto da família aí, tem peça de roupa, apresenta para Deus. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nessa oração final, eu apresento, meu Deus, a família do teu povo. Cada pessoa que está aqui, meu Pai, representa um lar, representa família, meu Pai. E quantas famílias, meu Deus, deterioradas, disfuncionais, famílias, meu Pai, destruídas porque o inimigo entrou, meu Pai, trazendo desgraça, trazendo destruição, trazendo morte, meu Deus, trazendo vícios, trazendo confusão. Mas, meu Pai, se o mal tem força para destruir, o Senhor tem poder para restaurar. Como em Caná da Galileia, meu Deus, naquele casamento, o Senhor transformou a água em vinho. E o poder transformador, restaurador, salvador do Senhor, meu Pai, chegue agora, meu Deus, em cada familiar. Chegue agora, meu Deus, na vida de cada ente querido do teu povo. Meu Pai, o Senhor é onipotente, o Senhor pode tudo. O Senhor é onipresente, o Senhor está em todos os lugares, meu Deus. Então, meu Pai, aonde aquele familiar estiver, em casa, na rua, no trabalho, quem sabe, meu Pai, num hospital, ou até mesmo, meu Deus, em uma cela, em uma cadeia, uma detenção, aonde ela estiver, aonde ele estiver, meu Pai, toca nele, toca nela, Senhor. Se tem algum doente, algum enfermo, cura, Senhor. Liberta de toda opressão maligna. Liberta, meu Pai, de todo ataque espiritual na mente, no corpo, no emocional. Se tem algum familiar, meu Deus, em situação de risco, de perigo, meu Pai. Oh, meu Deus, dá livramento agora. Dá livramento agora, meu Pai. Quebranta, Senhor, o coração, para que eles se voltem para o Senhor.
para que eles se convertam ao Senhor, meu Pai. Eu abençoo, meu Deus, cada família aqui representada. Eu abençoo, meu Pai, essa fotografia apresentada em oração. Eu abençoo essa peça de roupa, meu Pai. Quando essa roupa for usada, o Senhor venha operar. Que o Senhor venha se manifestar, meu Pai. Consagra, Deus, essa garrafa com água. Quando essa pessoa beber desta água, quando ela usar desta água, Pai, que aconteça milagres. É isso que eu te peço, Pai. E eu te agradeço. Te agradeço, Pai, de todo o coração, no nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esse culto de segunda-feira. Obrigado pelos testemunhos. Obrigado pelas bênçãos derramadas, meu Pai. Obrigado pela vida do teu povo, meu Deus. Foi o Senhor quem trouxe cada um deles aqui nessa noite. Eles vão sair agora, meu Pai. Guarda a vida deles, Pai. Guarda a vida deles. Guarda a casa deles nessa noite. Acampa, meu Deus, os teus anjos ao redor da vida de cada um deles. Ao redor da casa de cada um deles, Pai. Dá para todos eles, meu Deus, uma noite abençoada de sono. E que essa semana, meu Pai, seja a melhor semana da vida deles. Que essa semana, meu Pai, seja semana de bênçãos. Seja semana de portas abertas. Seja semana de milagres. Meu Deus, prepara a nossa fé, o culto da quarta-feira, o culto da sexta-feira, meu Pai. E principalmente o culto de domingo, de louvor, de adoração. E esse domingo especialmente com batismo nas águas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Ore comigo, igreja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, esteja aí na tua casa, hoje, amanhã e para todo sempre. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus. Louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. Olha aqui para mim. A bênção de Deus está na tua vida. Uma noite abençoada de sono. Que essa semana seja uma semana de boas notícias na tua vida. Semana de portas abertas, semana de bênçãos. Amém? Ó, beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos na paz. Boa noite, bom descanso e até amanhã, 6 da manhã.